Aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel dominando fórmulas e funções. Nessa aula eu vou falar sobre 4 funções. As funções de máximo, mínimo, máximo 6 e mínimo 6. São funções que retornam valores maiores e menores. O máximo valor maior, mínimo valor menor. E se você quiser critérios dentro desse resultado, seja um critério ou mais de um critério, você pode usar o máximo 6 para valores maiores e o mínimo 6 para valores menores. Então vamos tratar dessas 4 funções. Vamos lá para a nossa aula. Bom, eu tenho aqui uma planilha que tem informações de vendas, tem data, tem departamento, tem um produto, tem um valor, tem a quantidade e tem um valor total. O que eu vou fazer aqui? Minhas 2 primeiras fórmulas, bem simples. Vamos tratar aqui primeiro da função máximo e mínimo em sua forma mais simples. Eu quero retornar aqui o maior valor dessa coluna total e aqui o menor valor. Essas funções, as 4 funções que vamos tratar aqui nessa aula, pertencem à categoria estatística. Então eu vou clicar aqui onde eu quero o resultado, vou na célula J3, vou aqui na guia fórmulas, mais funções, estatística e vou procurar aqui a função máximo. Aqui, vou dar um clique. Função máximo é assim como a função soma, como a função média, a gente vai clicando aqui, ele vai adicionando os argumentos. Então tem uma barra de rolagem aqui, tem um total de 255 argumentos. Isso é quando você quiser selecionar intervalos alternados. Quando tem um único intervalo, basta usar só esse primeiro argumento aqui, que é o que eu vou fazer. Eu quero, dentro desse intervalo aqui de valor total, então eu vou selecionar, clico, seguro e arrasto. Eu seleciono aqui um intervalo que vai de G4 até G49. Ele já me mostra aqui o intervalo que eu selecionei, os valores. E só isso, a função máxima é só isso. Eu vou selecionar o intervalo e clicar em OK. O que ele vai me retornar é o maior valor desse intervalo aqui, que é o 1160. Muito simples, né? Agora, e o menor valor? Também consigo fazer dessa forma. Já estou aqui na guia fórmulas, vou em mais funções, estatística. Vamos descer a barra de rolagem e vamos pegar aqui a função mínimo. Aqui eu estou usando o Excel 2016, mínimo. Algumas versões aí, anterior 2013, apareceu como min, abreviado. Então, se você estiver usando a versão 2013 e aparecer como min, é a mesma coisa que o mínimo. Vou dar um clique aqui no mínimo. Eu vou retornar o menor valor. O mínimo é a mesma coisa que o máximo. Em relação aos argumentos, vai clicando. Ele vai adicionando aqui, você pode descer a barra de rolagem, tem um total de 255. Então eu vou aqui. Detalhe, como eu tenho aqui uma célula com uma informação aqui em cima, o Excel colocou essa célula aqui. Então é importante você deletar aqui, E já falei isso em outras funções. Dependendo da posição no cursor, o Excel vai trazer um intervalo aqui. Eu sempre deleto e vou lá e seleciono. Então eu quero esse intervalo aqui para retornar o menor valor de todos. Selecionei. A matriz apareceu aquilo que eu selecionei, do intervalo com os valores, clico em OK. O meu resultado menor dentro desse intervalo é 130. Então, menor 130, maior 1160. Muito simples. Vamos passar aqui agora para a segunda planilha. A gente vai usar agora critérios. Então, primeiro foi o máximo e mínimo, agora vamos para o máximo 6, mínimo 6. É a mesma base de dados, tá? Só que agora eu tenho uns critérios. Então, se aqui eu retornava o maior valor e o menor valor, agora eu quero o maior valor sendo de um departamento específico. Então, eu quero que, nesse exemplo aqui, o maior valor dessa coluna, mas só se o departamento for ótica. Eu quero aqui, não quero informática. E já desse exemplo aqui, eu quero só informática, não quero ótica. Então, eu quero fazer um valor máximo, retornar um valor máximo, mediante um critério. Aqui você vai ver que eu tenho 2 colunas. Por que eu tenho 2 colunas aqui? Porque eu vou fazer isso de 2 formas. Primeiro, se você usa a versão 2016, que é essa que eu estou usando aqui, as funções de máximo 6 e mínimo 6 são funções novas dessa versão. Se você utiliza a versão anterior, 2013, 2010, você não vai ter essas funções. Então eu vou fazer de 2 formas. Você tendo a versão 2016, que é bem mais fácil, e se você não tiver a versão 2016, a gente vai usar também uma forma matricial aqui para retornar essa informação. Vou começar pela versão anterior, se você não tem o 2016. Criando aqui uma forma matricial e depois a gente pega lá e faz usando a versão 2016, que é o máximo 6
que é uma forma mais simples nessa função aqui para facilitar algumas coisas aí. Então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, vamos pensar aqui na lógica do Excel. Eu quero retornar o maior valor dessa coluna, desde que aqui seja só ótica, eu não quero informática, que é o meu primeiro exemplo aqui. Eu vou fazer aqui nessa coluna, vou aumentar um pouquinho ela aqui, e vamos entender aqui como é que vai funcionar isso aqui. Eu vou testar se esse conjunto de células aqui, esse intervalo, é igual ao critério que eu quero utilizar aqui. O primeiro que é ótica. Então, o que eu vou fazer? Qual a função que eu uso para testar? Vou usar a função C. Então, ó, eu vou aqui já estou em fórmulas aqui, vou em lógica, C. Eu vou fazer o seguinte, ó. Se essa célula aqui for igual ao meu critério que está aqui, e eu vou fixar isso aqui com o F4, para eu poder puxar aqui depois na alça. Se isso for verdadeiro, o que eu quero retornar? O valor que está aqui, ó, o valor total. É isso que eu quero retornar. E se não for, na verdade eu poderia até deixar assim. Se eu não colocar nada aqui, ele vai dar como falso onde não for. Posso preencher com zero, com vazio. Aqui não, eu vou deixar assim para ele retornar como vai retornar dentro da nossa função matricial. Então, só que o que me interessa é o valor verdadeiro. Eu vou dar um OK. Ó, ele me retornou 290, vou só centralizar aqui para não ficar muito junto ali com o critério aqui. 290, por que ele retornou? Porque está de acordo com o meu critério. Ótica é igual ótica. Beleza, vou dar um duplo clique aqui para ele preencher até o final e observa o seguinte, ó. Onde o critério estava de acordo aqui, ótica igual ótica, ele retornou o valor. Quando foi diferente, quando foi informática, deu falso. Então é isso que a gente precisa fazer na fórmula, fazer com que o Excel verifique aqui quem é ótica e ele vai me retornar os valores. Dentro desse intervalo aqui eu verifico quem é o máximo. E aí esses valores aqui, ó, não vão aparecer, porque vai estar como falso. Então só vão aparecer dentro do intervalo os valores que estão de acordo com o critério. Então é isso que a gente vai fazer. Só que dentro de uma função matricial. Eu só mostrei aqui para a gente entender como é que é o processo aqui. O que o Excel vai fazer? Vai testar célula por célula para ver quem está de acordo com o critério. Como é que vai funcionar então? Vamos fazer aqui dentro de uma célula só, sem precisar usar aquela coluna auxiliar, usando uma fórmula matricial. Então, primeiro, vamos inserir a função máximo, né? Então vamos em fórmulas, mais funções, estatística, vamos pegar aqui o máximo. Só que agora vem um detalhe, o máximo, mas eu tenho uma condição, é o máximo se essa célula aqui, esse intervalo aqui, for de acordo com o meu critério. Então eu vou apagar isso aqui, que ele veio pronto, e vou trazer aqui, vou inserir aqui a função C. Venho aqui na setinha do lado, ó, barra de fórmulas, tem a setinha aqui, que é a caixa de nome, vira uma caixa de função, e venho aqui e insiro C. Bom, qual é o meu teste lógico? Como eu estou usando aqui uma fórmula matricial, eu não vou testar célula por célula. Célula por célula eu testei aqui nessa coluna para você entender o que o Excel vai fazer. Aqui eu já vou testar todo o conjunto de dados. Por isso que é uma fórmula matricial, ela retorna vários resultados em apenas uma célula. Então eu tenho aqui, ó, selecionando esse intervalo. O que eu vou comparar? Eu vou comparar se esse intervalo aqui é igual ao meu critério aqui, ó, ótica. Repara o seguinte, ó, apareceu aqui verdadeiro, falso, são as condições aqui, ó. Quando é ótica, que é o primeiro resultado, é verdadeiro. Quando não é, é falso. Ah, tudo bem, você pode pensar, ó, mas não vai aparecer o valor? Aqui eu estou só testando. Agora eu vou dizer o seguinte, se isso aqui for verdadeiro, então retorna para mim os valores. Agora eu tenho que selecionar a coluna que é onde ele vai testar que é o maior valor, que é o máximo aqui, né? Vou subir aqui um pouco a barra de rolagem. Agora você vai ver, ó, que o que aparece aqui é a mesma coisa que apareceu aqui nessa coluna auxiliar que eu fiz. Então, os valores estão aqui, 290, falsos, estão aqui, ó, 290, aqui embaixo. 290, falso, 280, falso, são essas informações aqui, que aparecem aí como resultado. Então, fazendo isso aqui, o máximo vai procurar o maior valor dentro desse intervalo aqui, ó. E aí ele vai ignorar os outros que não fazem parte de ótica, vai trazer só onde é ótica aqui no departamento.
Lembrando que, como é uma fórmula matricial, vamos finalizar essa fórmula com Ctrl Shift Enter. E eu tenho aqui o valor máximo de ótica, 1160. Vamos conferir aqui, eu vou aplicar um filtro aqui, ó. Dados, filtro. Opa, deixa eu selecionar aqui, porque tinha um título ali, né? Selecionar aqui. Pronto, filtro. E aqui no departamento, eu vou desmarcar aqui, marcar ótica, ok. Tenho só ótica, o maior valor aqui é o 1160 de ótica. Então, com isso, eu consigo fazer uma fórmula que vai trazer o maior valor mediante um critério, que no meu exemplo aqui é ótica. O que eu vou fazer aqui, ó, eu vou limpar o filtro, vou voltar aqui na função. Como é que eu faço para voltar? É só clicar aqui no inserir função. Vou fazer assim, ó, vou fixar esses intervalos, vou fixar esse C4 até C49. Vou usar aqui o F4, né, para fixar. E aqui também, G4 a G49. Novamente, Ctrl Shift Enter. E eu vou puxar aqui para baixo. Puxando para baixo, ele vai fazer a mesma fórmula, só que usando agora a informática. E agora eu tenho valores diferentes. Ó. O maior valor de ótica é 1160. O maior valor de informática é 1400. Então usamos uma forma matricial. Isso você não tem a versão 2016. Se você tem a versão 2016, não precisa combinar duas funções aqui. Existe o máximo 6. Você pode fazer retornar ao máximo, tendo um critério ou mais de um critério. Então vamos fazer aqui do lado. Ó. Fórmulas, mais funções, estatística. Vamos lá no máximo 6. Aqui. Máximo 6, eu tenho assim, ó, intervalo máximo. Depois eu tenho intervalo critérios 1, critério 1, intervalo critério 2 e assim por diante. Eu vou descer a barra de rolagem. A gente tem um total de 126 intervalos e critérios. Então você pode fazer bastante coisa aí, né, em relação a intervalos e critérios. Então como é que vai funcionar? Qual é o meu intervalo máximo? Onde eu quero buscar o máximo? Aqui, ó, valor total. Qual é o meu intervalo de procura do critério? Então, eu quero aqui, ó, só o ótica, né? Então, seleciono aqui os departamentos. E em critérios 1, eu escolho aqui ótica. Vou fixar aqui, ó, o F4, para eu poder puxar essa fórmula depois. Clico em OK. Bem mais simples, né? Do que usar uma fórmula matricial. Não que a fórmula matricial seja difícil. Foi também, assim, máximo C, você selecionou ali e tal, dá um Ctrl Shift Enter, não tem muita dificuldade, mas usando aqui apenas uma função fica mais simples. Puxando aqui, eu vou ter os mesmos resultados, aqui usando uma forma matricial e aqui usando a novidade aí da versão 2016, que é o máximo 6. Tranquilo, né? Agora, para fazer aqui, ó, o valor mínimo é muito parecido. Só que ao invés de usar o máximo, eu vou usar o mínimo. Então, o que eu vou fazer? Vou copiar isso aqui, ó, para a gente não precisar fazer tudo de novo. Dá um Ctrl C. Venho aqui no valor mínimo, dou um Ctrl V. Colei. Ó, eu tenho os mesmos intervalos, eu só vou mudar esse critério e funcionaria aqui também, tá? Tá com ótica aqui, a mesma coisa, mas eu vou puxar para cá só para ficar mais certinho. Já está aqui com o cifrão, a única coisa que eu vou mudar, ó, é colocar o mínimo aqui, ao invés de ser o máximo. Então, eu apago aqui o máximo e coloco o mínimo. Não, mesma coisa, então eu estou usando o mínimo para testar se dentro desse intervalo aqui é igual ao meu critério aqui, departamento. Se for verdadeiro, ele me retorna esse intervalo aqui. Ctrl Shift Enter. Eu tenho lá um menor valor de ótica, 140. Puxo aqui na alça. Eu tenho lá um menor valor de ótica, 140. Menor valor de informática, 130. Agora, e aqui? Aqui eu tenho um mínimo 6. Eu vou fazer um papel muito parecido com o máximo 6, só que para retornar valores menores. Aqui eu vou fazer, ó, como é uma função nova da versão 2016, mas é bem simples também. Estatística, vamos lá pegar o mínimo 6. Aqui. Os argumentos são muito parecidos com o máximo 6. Ó. Também tenho intervalo critérios 1, critério 1, 2, 3 e assim por diante, até o 126. Eu vou ter o intervalo mínimo,
intervalo mínimo é esse aqui, que eu quero buscar o menor valor. Eu vou fixar aqui com F4. O intervalo de critério é aqui, departamento. Vou fixar também com F4 e o meu critério está aqui, ó, ótica. Aqui não é Ctrl Shift Enter, né? Não é uma função matricial, é só dar um OK e copiar a fórmula para baixo. Então, tenho como menor valor de ótica 140, menor valor de informática 130. Tranquilo, né? Então, só fiz duas fórmulas aqui para que você que não tem a versão 2016 ainda consiga fazer usando matricial. Se já tiver 2016, pode usar o máximo 6 e o mínimo 6, que são funções que vieram aí para acrescentar, né, no Excel. E para finalizar, eu vou vir aqui na última guia, última planilha. O exemplo aqui é o seguinte: esse máximo 6 e mínimo 6, eu usei um critério só. Você pode usar vários. Então aqui eu vou mostrar só um exemplo de usar 2 critérios. E a partir daí, se você quiser usar 2, 3, 4, 5, 8, o procedimento é o mesmo. É só ir selecionando os intervalos dos critérios. Então, qual é o exemplo aqui? Aqui eu tinha um departamento para retornar o valor máximo e mínimo. Aqui eu tenho um departamento e um produto. Então, 2 critérios. Eu tenho que procurar ótica aqui, lente de contato aqui e trazer essa informação. Então, vamos fazer o mesmo exemplo que eu fiz anteriormente. Vamos primeiro fazer com uma fórmula, caso você não tenha a versão 2016, usar uma função matricial, uma fórmula matricial, e depois a gente usa a função nova do 2016. Então, vamos lá. Aqui ó, vai seguir o início aqui é o mesmo do anterior. Eu vou usar máximo aqui. Só que aí é o máximo que tem uma condição. Eu quero retornar o máximo só se essa coluna aqui for igual a ótica, essa daqui igual a lente de contato. Então, vamos inserir aqui a função C. C, esse intervalo aqui, né? Eu já vou fixar aqui, porque eu vou copiar essa fórmula depois para baixo, F4. Isso tem que ser igual à ótica. Aí agora que vai vir um detalhe, ó. No exemplo anterior, eu fiz isso aqui, voltei lá, selecionei o máximo, dei um Ctrl Shift Enter, funcionou porque eu tinha um critério só, agora eu tenho 2. Então, no valor verdadeiro, eu não vou selecionar aqui já, porque aí eu teria só um critério. Aqui eu tenho que fazer mais um teste. Tenho que dizer para o Excel, ó, aqui tem que ser informática, o valor verdadeiro, mais um teste para ele testar se aqui é igual a lente de contato. Então, em valor verdadeiro, novamente a função C, selecionando produto, já fixando aqui com F4, se é igual lente de contato. Eu gosto de fazer por essa caixa aqui, né? Eu sempre ensino por aqui, e eu sempre peço para você olhar aqui, ó, porque aqui ele sempre vai mostrar o que você está selecionando, o que está retornando de resultado. Então, ó, nesse caso aqui, sempre que você selecionar um intervalo, comparar com alguma coisa, os resultados vão ser verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso. Agora aqui, ó, verdadeiro e falso. Aí, igual o exemplo anterior, aqui eu só testei. O que eu quero retornar aqui? Qual é a matriz que eu quero? De valores. Então, eu venho aqui, seleciono valor total. Ó, aqui nessa matriz aqui de resultados, a gente já consegue ver que ele está retornando de resultado. Por isso que eu gosto de fazer por essa caixa, eu gosto de ensinar, né, por aqui também, porque você já consegue ter uma ideia aqui do que ele está fazendo, de o que ele está retornando de resultado, se é uma matriz, se é um valor. Então, se você observar aqui, ó, eu estou fazendo 2 testes. Eu quero testar se aqui é ótica e aqui é lente de contato. Ele retornou aqui, 290. Por quê? Porque aqui é ótica e aqui é lente de contato. Já no segundo aqui, ó, deu falso. E deu falso, porque aqui não é ótica, nem aqui é lente de contato. O terceiro retornou o valor, 280, está de acordo. O próximo é falso, apesar de ser aqui ser ótica, aqui não é lente de contato. Então, a matriz que eu estou criando é essa daqui, e quando for de acordo com os 2 critérios, ele retorna o valor. E aí, ao conjunto de valores, ele vai trazer o maior. E aí, a gente finaliza com Ctrl Shift Enter. Eu tenho aqui sendo o maior valor de ótica e lente de contato, 1160. Aqui, ó, faltou fixar esse último intervalo, para a gente poder copiar a fórmula. Então, vou selecionar aqui, não F4, Ctrl Shift Enter, e puxar aqui na alça para copiar a fórmula. Então, tem lá, vamos fazer um teste aqui, no informática aqui. Informática, tem o HD aqui 200 GB. Então, novamente, a
aplicar um filtro aqui. Vamos lá em dados, filtro. Vamos pegar aqui o departamento informática. E vamos pegar o produto aqui, que é o HD 200 GB. Ele me deu como 870 o maior valor, né? Então tá certinho aqui, ó. 870 é o maior valor do informática. E o outro departamento aqui, deixa eu colocar aqui, marcar tudo aqui. Vou colocar ótica. Ó, ele deu aqui como... Deixa eu limpar aqui. Ó, ótica, lente de contato 1160. Então vamos lá, ótica, lente de contato 1160 é o maior valor. Então deu certinho. E aí eu copiei a fórmula aqui, né? Usando essa função matricial, puxei para baixo aqui, funcionou direitinho que eu fixei as referências. Vou fazer aqui agora usando o máximo 6, usando dois critérios. Então vou lá em fórmulas, mais funções, estatística, vou pegar aqui o máximo 6. Eu tenho aqui o meu intervalo máximo, que é essa coluna aqui. Depois eu vim fazendo intervalo, critério, intervalo, critério. Ó, meu intervalo critério 1 é esse daqui. O meu critério 1 aqui é ótica. Meu intervalo 2 são os produtos. E o meu critério 2, lente de contato. Aqui é o seguinte, a dica é, se você tiver em dúvida sobre qual é o intervalo, qual é o critério, o que tem que colocar aqui, intervalo é sempre um conjunto de células. E o critério sempre tem que estar dentro desse intervalo. Então, ó, como eu selecionei aqui um intervalo de departamentos, ótica e informática, o meu critério tem que ser um departamento. Eu não poderia colocar aqui, por exemplo, lente de contato, que ele procuraria nessa coluna C. Então, o critério está ligado ao intervalo aqui. O intervalo vai ser um conjunto de células e o critério é onde ele vai procurar aquele valor específico, né? Eu vou clicar em OK. Deixa eu só fixar aqui, né? Para a gente poder copiar essa fórmula. F4. Clico em OK. Puxo aqui na alça. E eu tenho lá os mesmos resultados que eu usei aqui com a fórmula matricial. Vamos fazer o mesmo esquema que eu fiz, né? Vamos copiar aqui. Ctrl C, colar aqui, vou mudar essa referência aqui para cá e vou mudar a função máximo para mínimo. Ctrl Shift Enter, puxo aqui na alça. E vou aqui também copiar esse máximo 6, colar ele aqui. Trocar aqui esse critério e alterar aqui para o mínimo 6. No Enter, copio a fórmula e vou ter os mesmos resultados, usando a função máximo 6, mínimo 6 e aqui usando as fórmulas matriciais, caso você não tenha a versão 2016. Então, meu amigo, chegamos ao final da aula. Essa aula foi sobre funções que retornam valores maiores e menores. Fizemos exemplos sobre a função máximo e mínimo, funções bem simples. Depois usamos máximo 6 e mínimo 6 para retornar informações mediante um critério, apenas um critério. Depois aqui um segundo exemplo com dois critérios e a partir daí você pode fazer 2, 3, 4, 5, sempre seguindo aquela ordem de intervalo, depois critério, intervalo, depois critério. Então, qualquer dúvida, só deixar aqui abaixo nos comentários. Um grande abraço e até a próxima aula. É o maior valor desse intervalo aqui, ó, que é o 1160. Muito simples, né? Agora, e o menor valor? Também consigo fazer dessa forma. Já estou aqui na guia fórmulas, vou em mais funções, estatística, vamos descer a barra de rolagem e vamos pegar aqui a função mínimo. Ó, aqui eu estou usando o Excel 2016, mínimo. Algumas versões aí, anterior 2013, apareceu como min, abreviado. Então, se você estiver usando a versão 2013 e aparecer como min, é a mesma coisa que o mínimo. Vou dar um clique aqui no mínimo. Eu vou retornar o menor valor. O mínimo é a mesma coisa que o máximo. Ó, em relação aos argumentos. Vai clicando, ele vai adicionando aqui. Você pode descer a barra de rolagem. Então, total 255.
Então eu vou aqui. Detalhe, como eu tenho aqui uma célula com uma informação aqui em cima, o Excel colocou essa célula aqui. Então é importante você deletar aqui, né? E já falei isso em outras funções. Dependendo da posição no cursor, o Excel vai trazer um intervalo aqui. Eu sempre deleto e vou lá e seleciono. Então eu quero esse intervalo aqui para retornar o menor valor de todos. Selecionei, a matriz apareceu aquilo que eu selecionei, né, do intervalo com os valores, clico em OK. O meu resultado menor dentro desse intervalo é 130. Então, menor 130, maior 1160. Muito simples. Vamos passar aqui agora para a segunda planilha. A gente vai usar agora critérios. Então, primeiro foi o clique. Função máximo, assim como a função soma, como a função média, a gente vai clicando aqui, ele vai adicionando os argumentos. Então, tem uma barra de rolagem aqui, tem um total de 255 argumentos. Isso é quando você quiser selecionar intervalos alternados. Quando tem um único intervalo, basta usar só esse primeiro argumento aqui. Que é o que eu vou fazer. Eu quero, dentro desse intervalo aqui de valor total, então eu vou selecionar, ó, clico, seguro e arrasto. Eu seleciono aqui um intervalo que vai de G4 até G49. Ele já me mostra aqui, né, o intervalo que eu selecionei, os valores. E só isso, a função máxima é só isso. Eu vou selecionar o intervalo e clicar em OK. O que ele vai me retornar dessas 4 funções. Vamos lá para a nossa aula. Bom, tenho aqui uma planilha que tem informações de vendas. Tem data, tem departamento, tem um produto, tem um valor, tem a quantidade e tem um valor total. O que eu vou fazer aqui? Minhas 2 primeiras fórmulas. Bem simples. Vamos tratar aqui primeiro da função máxima e mínima em sua forma mais simples. Eu quero retornar aqui o maior valor dessa coluna total e aqui o menor valor. Essas funções, as 4 funções que vamos tratar aqui nessa aula, pertencem à categoria estatística. Então eu vou clicar aqui onde eu quero o resultado, né? Na célula J3. Vou aqui na guia fórmulas, mais funções, estatística e vou procurar aqui a função máximo. Tá aqui. Vou dar Olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel dominando fórmulas e funções. Nessa aula eu vou falar sobre 4 funções. As funções de máximo, mínimo, máximo 6 e mínimo 6. São funções que retornam valores maiores e menores. O máximo valor maior, mínimo valor menor. E se você quiser critérios dentro desse resultado, né? Seja um critério ou mais de um critério, você pode usar o máximo 6 para valores maiores e o mínimo 6 para valores menores. Então vamos tratar